Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu São João, capítulo de número 13. Acompanhe a leitura do texto aí, mas com um detalhe: eu esqueci o óculos. Então, se eu começar a agarrar as palavras aqui, não se preocupa não. Eu chego para longe assim, chego para perto, ele vai conseguir ler aqui. Vamos lá, João capítulo número 13. Esse aqui é conhecido como a cerimônia do lava-pés. Jesus lava os pés dos discípulos. E diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestes de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão, Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não te partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar-se senão os pés, quanto ao mais está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estás limpos. Oremos. Pai amado, nós pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Queremos ouvir a tua voz, ó Deus. Queremos aprender do Senhor. E pedimos, ó Pai, que aquilo que pudermos aprender do Senhor nessa noite, o Senhor nos fortaleça, para que possamos colocar em prática na nossa vida e assim podermos viver de acordo com os princípios da tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, pela palavra do Senhor. Nós te louvamos porque sabemos que ela é viva e eficaz e ela nos ensina o caminho do bem. Muito obrigado, Pai. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente começar a meditar mais profundamente aqui no texto, um pequeno comentário aqui sobre bibliologia. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque aquilo que eles relatam a respeito do evangelho do Senhor Jesus, da história de vida de Jesus, são bem similares. O que você às vezes encontra em um, você encontra no outro. Por exemplo, aqui Mateus estava escrevendo mais direcionado aos judeus de Jerusalém, e ele vai apresentar o Jesus como Messias e Rei. Marcos escreve com foco mais nos romanos, e ele apresenta o Jesus servo. O doutor Lucas, por sua vez, escrevia aos gentios, ou poderíamos dizer aos gregos. É tanto que ele faz assim uma investigada, uma apuração assim, bem grande a respeito disso, uma investigação acurada para trazer a luz, para trazer o conhecimento. E Marcos, então, o doutor Lucas apresenta aqui Jesus como o Salvador, tanto do judeu
lições preciosas para a nossa vida. Tem lições aqui muito importantes para nós hoje. E vamos pensar aqui em algumas delas. Por exemplo, a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto é sobre o amor incondicional de Deus. A gente vai falar muito sobre isso. O amor incondicional de Deus. Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta para você acompanhar aqui. Porque o versículo 1 nos informa que Jesus estava ali com seus discípulos no cenáculo, prontos para celebrar a Páscoa. Jesus estava reunido ali com seus discípulos. E Jesus sabia de muitas coisas. Jesus sabia, não vou dizer muitas coisas, Jesus sabia de tudo. Um desses tudo que Jesus sabia, que o texto está nos informando aqui, é que era chegada a sua hora de partir desse mundo. E se fosse ver nós, a gente dizia, partiu para melhor. Era crente, partiu para melhor. Não? O apóstolo Paulo fala para mim, o morrer é Cristo. Ou para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, uma das coisas que Jesus sabia que era chegada a sua hora de partir, está aí no versículo 1. Jesus sabia que seria traído por Judas. Ele sabia. Jesus sabia que ele seria ali na sequência entregue aos romanos. Jesus sabia que ele seria crucificado, que ele morreria, mas que também ressuscitaria no terceiro dia. Jesus sabia de tudo isso, tudo. Agora, por que Jesus estava em Jerusalém, uma vez que o povo queria matá-lo? Ele sabia disso também. No entanto, ele vai ali para Jerusalém celebrar a Páscoa com seus discípulos. Irmãos, nós precisamos lembrar que o Cordeiro Pascal é o símbolo mais vívido a respeito de Cristo. Afinal de contas, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o símbolo que maior representa aqui Jesus, o tipo de Cristo, é justamente o Cordeiro Pascal. E Jesus estava ali justamente porque era a Páscoa, aonde se celebrava a Páscoa com o Cordeiro, com o sacrifício do Cordeiro. Pensa nessa simbologia. E Jesus sabia que ele seria crucificado. Jesus sabia e Jesus estava ali também. Por quê? Porque na Páscoa era uma festa onde todos os judeus se dirigiam para Jerusalém. E como Jesus sabia que era chegada a hora dele de partir desse mundo para o Pai, e a morte dele então se tornaria pública, para que todos pudessem ver. E quando nós olhamos, por exemplo, quando nós estamos celebrando a ceia, nós rememoramos essa história. O pão, que é o corpo de Cristo, o suco de uva, que representa aqui o sangue de Cristo. E o apóstolo Paulo, por exemplo, nos diz, nas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz: todas as vezes que comemos o pão ou bebemos o cálice, nós estamos fazendo em memória de Cristo, memória de Jesus. Então, queridos, observe que Jesus sabia de todas essas coisas e ele está ali justamente para cumprir o propósito de Deus. Cumprir o propósito de Deus. Então, quando nós olhamos aqui, por exemplo, para esse ritual da ceia, nós podemos entender o sentimento que Jesus expressou para os seus discípulos naquele dia em que ele estava ali para celebrar a ceia com seus discípulos. Vamos lá, versículo 1. Dá uma olhadinha. Diz assim: sabendo que era a sua hora de passar deste mundo, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. O sentimento que Jesus transmite ali aos seus discípulos é esse amor incondicional de Deus. Amor incondicional. Ele escolheu amar os seus discípulos e os amar até o fim. Por que eu quero falar o tempo todo de todas as coisas que Jesus sabia? Isso é importante a gente pensar aqui no texto. Perceba que é algo muito importante, irmãos. Desde o dia em que o Espírito Santo fala ao nosso coração,
Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós também nos tornamos discípulos amados de Deus, discípulos amados do Senhor Jesus. Agora, observe que esse amor de Jesus aqui é incondicional. Esse é o primeiro ponto. O amor incondicional de Jesus. Por quê? Porque Jesus sabia. Jesus sabia de que era aqui, de qual seria o caminho dos seus discípulos. Jesus sabia qual seria o caminho de cada um deles. Quando a gente observa aí, por exemplo, versículo número 2, no momento da ceia, diz assim, ó, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de quem? Judas Iscariotes. Jesus sabia que Judas ia trair. Jesus sabia que o diabo já tinha colocado no coração de Judas esse desejo de traí-lo. Mas o que Jesus fez? Jesus escolheu amar Judas, mesmo sendo traidor. Jesus não amou Judas enganado. Não, Jesus não sabia que ele ia trair, por isso que Jesus amou, não. Jesus já sabia que Judas era o traidor. Jesus já sabia que Satanás tinha colocado no coração de Judas a traição. No entanto, Jesus escolheu amar Judas até o fim. Até o fim. E quando nós continuamos lendo essa história aqui, é interessante, porque nós vamos ver aqui que Jesus sabia que Pedro iria traí-lo. Pedro iria negá-lo. Quem traiu foi Judas, Pedro iria negá-lo. Jesus mesmo disse para Pedro: antes que o galo cante, tu negarás 3 vezes. Mas o que Jesus fez? Rejeitou a Pedro? Não. Jesus continua amando. E Jesus continua amando Pedro. Ele escolheu amar a Pedro até o fim. Jesus sabia que muitos dos seus discípulos iriam abandoná-lo. Eles iriam voltar a pescar. Jesus tirou eles de lá e disse: olha, eu vos farei pescadores de homens. Mas Jesus sabia que quando ele fosse crucificado, muitos dos seus discípulos iriam abandonar. Jesus sabia que quando ele estivesse no Getsemane e que viessem os soldados para que ele fosse preso, muitos dos seus iriam fugir. No entanto, o que Jesus fez? Desprezou os seus discípulos? Não. A palavra nos diz aqui que Jesus decidiu, Jesus escolheu amá-los e amá-los até o fim. Você se lembra que eu disse? Quando nós somos convencidos do nosso pecado pelo Espírito Santo, nós nos tornamos discípulos de Cristo. Então, irmãos, nós somos discípulos de Cristo. O que esse texto aqui está comunicando para nós hoje é que, como discípulos de Cristo, independentemente dos nossos pecados, independentemente das nossas fraquezas, das nossas limitações, Ele nos ama até o fim. O amor de Deus é incondicional sobre a nossa vida. Isso não nos dá base para pecar. Muito pelo contrário, isso nos dá força para lutarmos contra o pecado, para não nos entregarmos ao pecado. Por quê? Porque Jesus, mesmo nós sendo limitados, pecadores, Ele decidiu nos amar até o fim. Somos os seus discípulos. O amor de Deus, irmão, por nós é ilimitado, não tem fronteiras. O próprio João, o apóstolo João aqui, escreveu para nós, João 3,16, que Deus amou o mundo, quem sabe? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Isso é amor ilimitado. É amor ilimitado. Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Observaram isso aqui? Como foi que Jesus amou os discípulos? Judas iria trair, Ele amou. Pedro iria negar, Ele amou a si mesmo. Os outros iriam abandoná-lo, Ele continuou amando. Agora, como é que Ele nos ama? Mesmo sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou por Ele. Isso é amor ilimitado, irmãos, esteja certo disso. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, nós estaríamos perdidos eternamente. Porque nós mesmos não poderíamos pagar o preço pelos nossos pecados. Mas Ele escolheu nos amar até
João 15,13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele pagou um alto preço por nós. Por quê? Porque Ele nos ama. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, no versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Ele pergunta: quem é que vai nos separar do amor de Deus? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Mas aí ele ainda continua lá no versículo 36, ele diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar de quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É amor ilimitado. É amor que a gente não compreende. É amor que não entra na nossa limitação de entendimento humano. Como o Senhor uma vez me perguntou: como é que um Deus pode ter dado o seu filho para morrer por um bando de pecadores? Foi isso que eu fiz. Porque Ele escolheu nos amar e nos amar até o fim. Eu gostei do comentário aqui de J.C. Ryle, comentarista. Ele falando a respeito de Jesus, ele diz assim: a longanimidade dele é infinita. Sua compaixão assemelha-se a uma fonte inesgotável. O seu amor excede todo o entendimento. Irmãos, se nós estamos aqui hoje, é porque Jesus escolheu nos amar. Se nós estamos aqui hoje, Ele pagou o preço por nós. É porque o amor de Deus por nós é incondicional. Não depende, eu gosto muito de falar isso, ó. Você não pode fazer nada para que Deus te ame mais. E você não pode fazer nem falar nada para que Deus te ame menos. O amor dele é incondicional, não depende de nós. Primeiro lugar. Então, segundo lugar, o que nós aprendemos aqui com esse texto? O controle absoluto de Jesus. Controle absoluto. Veja aí versículo número 3. Sabendo este Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. O que está dizendo aqui do controle absoluto de Jesus? Olha só, o reverendo Hernandes, comentando esse texto, ele diz assim: mesmo na hora mais angustiosa de sua humilhação, Jesus sabia quem era, de onde tinha vindo, o que faria e para onde retornaria. Diz o texto aqui que Jesus sabia que Deus confiara tudo em suas mãos e que ele voltava para Deus. Ele não era uma vítima, diz o reverendo Hernandes, não era uma vítima indefesa, era o Redentor cumprindo plenamente o projeto do Pai. Cumprindo plenamente o projeto do Pai. Jesus não morreu porque ele era um fraco. Jesus não morreu porque os romanos o mataram. Jesus não morreu porque os judeus o mataram. Não, Jesus morreu cumprindo esse projeto do Pai. Ele entregou-se a si mesmo. Ele doou a sua vida por nós. Ele sabia quem ele era. Ele sabia de onde ele tinha vindo. Ele sabia o que ele ia fazer. Ele sabia para onde ele estava voltando. Controle total, absoluto. Deus entregou tudo nas suas mãos, e não somente tudo. Deus entregou a nós mesmos, a nossa própria vida nas mãos. Ele tem o controle da nossa vida. Lá em João capítulo número 10, Jesus disse que nós somos as suas ovelhas. E ele diz que ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. A vida por nós, o que ele fez. E ele diz que ninguém nos arrebata das suas mãos. Ninguém. É como o apóstolo Paulo está dizendo: nem poder, nem altura, nem profundidade, nada pode nos tirar do amor de Deus, nos separar desse amor de Deus. E Jesus aqui em João 10, ele ainda diz que ele nos dá a vida eterna. Ele tem o controle de todas as coisas, controle absoluto. Então, meu irmão, creia nisso. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Os olhos do Senhor
você. Não tem absolutamente nada na sua vida que Deus não saiba. Não tem absolutamente nada na sua vida que foge do controle de Deus. O testemunho mais surpreendente para mim a respeito disso foi quando eu estive de Covid no hospital e minha esposa muito triste em casa. E aí então meu filho Gabriel chega para ela está na cozinha assim, muito triste, ela descendo de controle, ela está na cozinha assim, triste, sem saber o que ia acontecer. E de repente Gabriel chega na cozinha e vê ela triste e fala assim: por que você está desse jeito? Aí ela: Gabriel, você vai, não sabe o que vai acontecer. Eu falei: mãe, vai, ô Maria, a senhora não disse que Deus está no controle de todas as coisas? Então, se não quiser salvar meu pai, vai salvar. Se não quiser, é isso mesmo. Deus está no controle, irmãos, da nossa vida. A nossa vida está à disposição do Senhor. Ele inclina para onde Ele quer. É importante então que a gente entenda isso. É importante a gente colocar isso na nossa cabeça, porque às vezes a gente fica preocupado com tanta coisa. Eu não estou dizendo que é para você cruzar os braços, mas eu estou dizendo que é para você descansar em Deus, colocar a sua vida diante do Senhor. Deus está no controle da sua casa, Deus está no controle do seu trabalho, Deus está no controle da sua filha, do seu filho. A vida dele está nas mãos do Senhor. Deus está no controle do seu esposo, da sua esposa. É Ele que comanda todas as coisas. Agora, é verdade que tem momentos na nossa vida que a gente passa por alguma dificuldade que parece, presta atenção nisso, parece que Jesus não está vendo. É assim? Quem enfrentou dessa aí? A coisa fica preta. E aí a gente pensa assim: meu Deus não está vendo isso. Estou orando, estou buscando. Parece que Jesus não está vendo. Irmãos, é importante a gente aprender aqui o seguinte: tem coisas que acontecem na nossa vida e nós mesmos não temos fazer. Tem coisas que acontecem na vida que não depende de nós, é o outro que trouxe aquele problema para nós. E tem coisas que acontecem na vida que é natural, é coisa da vida, é do destino, não, é da natureza. Aconteceu. Quer ver um exemplo? Era época de guerra. Aonde que o rei deveria estar? Na frente do exército, na batalha. Aí o que Davi fez? Davi manda o exército para a guerra e ele fica em casa. E de repente Davi está passeando lá no seu palácio, no terraço lá do palhaço, e ele olha lá na casa, ao lado, Betseba do ano. No quintal, sei lá, da casa. Aí Davi pergunta, ele não foi desinformado não, ele perguntou: quem é aquela mulher? Disseram para ele: olha, é Betseba, esposa de Urias, soldado do seu exército. Davi fala assim: eu gostei dela, você está na hora de trazer ela aqui. Irmãos, isso trouxe problemas, angústia para a casa de Davi, e se perpetuou por muito tempo. Quem foi culpado? Davi. Foi ele que foi culpado. Não tem coisa na nossa vida que nós mesmos, que uma irmã na Bahia ela falava assim: é pegar a prova com a mão. Aí você vai lá e pega o negócio para você. Entendeu? Não, tem coisa que acontece que nós mesmos somos culpados. Agora, tem coisa que acontece que foi culpa do outro, não foi sua. Por exemplo, José. José estava no Egito trabalhando na casa de Potifar. Pensa que estava bom no serviço. Estava bom no serviço. Potifar não sabia nem nada que tinha na casa dele, mas tudo era por conta de José. E a mulher de Potifar falando na cabeça de José, acendendo José o tempo todo, cara endemoniada, perturbando a vida de José. José cedeu à tentação? Não. Ele resistiu, mas teve um dia lá que do jeito que ele foi, ela agarrou ele fugiu. Não cedeu à tentação, ele fugiu. Esse era o próprio pensado que acaba. Ficou lá. A endemoniada da mulher acusou ele. José foi acusado injustamente. O que aconteceu com ele? Se não fosse Deus, o que o marido dessa mulher ia fazer com ele? Tão poderoso, Potifar, general do exército de Faraó. A mulher dele chega em casa, a mulher diz: olha, esse seu servo hebreu aí que você trouxe aqui, eu venho aqui acusar de mim. O que ele ia fazer? Ele ia matar José na hora. Não ia nem matar ninguém, matar ele mesmo ia matar. Era
José vai parar na prisão. Foi culpa dele? Não, foi culpa da mulher lá. O homem prestou atenção dele. Agora, às vezes acontece um terremoto. Você já viu um terremoto no fundo do mar? Quem já viu terremoto no fundo do mar? Não. Só teve um corajoso ali que chegou. Eu nunca vi não, eu fui lá no fundo do mar para ver. Ainda bem que já vi dizer que acontece, né? Não, a gente sabe que acontece. Terremoto no fundo do mar gera uma onda imensa. Entra por cidade fora, sai destruindo tudo, carrega a casa, carro, tudo, mata pessoas, traz o que? Tristeza, angústia, dor. E foi culpa de quem? Aí daqui a pouco alguém vai querer botar culpa em Deus, né? Foi Deus. Terremoto teve lá debaixo do mar, lá. Então nós precisamos entender disso. Agora, o que é importante a gente perceber disso aqui? Pastor, o que o senhor está falando nesse monte de coisa? O que é importante nisso aqui? O importante nisso aqui é a gente saber que Deus não perde o controle em nenhuma dessas situações. Deus não perde o controle. Nada disso aqui pega Deus de surpresa. Nada que acontece na nossa vida pega Deus de surpresa. Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Irmãos, nós servimos a um Deus que é o Criador de todas as coisas, que sustenta, governa todas as coisas. A nossa vida está na mão desse Deus. Deus que criou todo o universo. E o que isso deve gerar no nosso coração? Paz, tranquilidade. Porque é um Deus que é criador de todo o universo. Minha vida está nas mãos dele. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Crer nesse Deus, descansar nesse Deus. Então, em terceiro lugar, primeiro, o amor incondicional de Deus por nós. Segundo, primeiro, o amor incondicional de Deus por nós. Segundo lugar, é que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. E terceiro lugar, é que nós devemos aceitar a vontade soberana de Deus para a nossa vida. Aceitar a vontade soberana de Deus para a nossa vida. Onde é que a gente vai ver isso aqui nesse texto? Talvez se eu nessa parte aqui, eu devesse falar aqui da lição de humildade que Jesus ensinou ali aos seus discípulos, quando ele lavou os pés dos discípulos. É uma lição de humildade. O mestre do Senhor, o criador de todas as coisas, agora lavando os pés dos discípulos. O que Jesus está ensinando ali? Uma lição de humildade. Mas quem sabe outro dia a gente fala sobre isso. Eu quero pensar aqui, nessa parte do texto, em uma outra coisa. Vamos focar aqui em uma outra situação. Jesus lava os pés dos discípulos. Irmãos, a ceia ainda estava acontecendo. Não tinha terminado a ceia ainda não. E aí o texto diz que Jesus se levantou da mesa, tira a veste de cima, pega uma toalha, se cingiu, ele amarrou a toalha assim nele, ó. Pegou uma bacia com água e agora ele vem lavar os pés dos discípulos. Imagine a cena aí, faz a cena aí na sua cabeça. Jesus lavando os pés dos discípulos. Eu imagino que ele lavou o pé de um, foi lavou o pé de outro, quem sabe mais outro, e ele vai se aproximar de Pedro. Agora, quando ele chega próximo de Pedro, o que Pedro faz? Pedro pergunta a ele: o senhor vai lavar os meus pés? Os meus pés? Aí Jesus fala assim: vou lavar. O que eu vou fazer você não vai entender agora não. Vai acompanhando aí, deixa eu ver qual são os versículos aqui. Versículo 6, ele pergunta: o senhor vai lavar os meus pés? E aí no versículo 7, Jesus diz para ele: olha, o que eu vou fazer aqui agora, você não vai entender agora, você vai entender depois. Você vai entender depois. Só que Jesus está falando com quem? Com Pedro. Pedrão. Eu diria que o temperamento de Pedro era colérico e sanguíneo ao mesmo tempo. Foi aquele Pedro que quando Jesus perguntou assim: que diz o povo que eu sou? Ele pulou na frente e disse: tu és o filho do Deus vivo, és o princípio do Deus vivo. É aquele Pedro que quando eles chegaram lá no Getsemane,
Pedro tinha resposta para tudo. E aí agora ele pergunta: o Senhor vai lavar os meus pés, Jesus? Jesus disse: vou lavar, e o que eu vou fazer agora você não vai entender agora não, mas depois você vai entender. Agora, irmãos, olha a audácia de Pedro. Presta atenção aí, versículo número 8. Olha o que Pedro diz: nunca me lavarás os pés. O Senhor da glória está dizendo para ele: eu vou lavar os seus pés. Ele diz: nunca me lavarás os pés. Aí Jesus responde para ele assim: olha, se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. Se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. E o Pedro agora veio para o exagero, né? Versículo número 9. Olha o que o Pedro diz aí, ó. Ah, não, assim não. Não, pode lavar aqui os pés, as mãos, a cabeça, lava o corpo todo. Era o Pedrão, olha. Não lava, então. Aí Jesus disse para ele: não, quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto a mais, estás limpo. Irmãos, a verdade é que Pedro não tinha que ter perguntado nada. Jesus não está lavando os pés dos outros? Por que ele tinha que perguntar? Ele não tinha que ter perguntado, ele tinha que simplesmente aceitar. Ele tinha que aceitar. Agora, entender e entender depois. Se fosse a vontade de Deus, ele entendesse. Mas muitas vezes, mesmo que há um reflexo de Pedro em nós. Muitas vezes, o que nós queremos? Nós queremos compreender os propósitos. Aí a gente fala: Senhor, por que isso? Nós somos cheios de porquês. Por que isso? Por que aquilo? Não, irmão, para com isso. A gente precisa aprender a aceitar a vontade soberana de Deus sobre a nossa vida e parar de ficar questionando Deus. Acaso o vaso pode dizer para o oleiro: por que tu me fizeste assim? Acaso quem está dizendo que acaso nós aqui, pecadores, miseráveis pecadores, podemos questionar alguma coisa desse Deus soberano, poderoso, criador de todo o universo? Então Pedro tem que simplesmente aceitar aqui. Mas esse reflexo de Pedro está em nós. Muitas vezes nós queremos entender e nós estamos perguntando por quê. Agora, irmãos, muitas vezes quando a gente enfrenta também lutas na nossa vida, e a gente fica querendo entender o porquê. Mas o que a gente deveria fazer era praticar o Salmo número 37. 3 versículos apenas do Salmo número 37. Então, versículo número 3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Tem alguma coisa na sua vida aí que você está dizendo? Confia no Senhor e faz o bem. Versículo 4, Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Versículo 5 diz assim: ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É isso aqui que nós precisamos aprender. Aceitar a vontade do Senhor é isso aqui: é você confiar no Senhor, é você se agradar do Senhor e é você entregar o seu caminho ao Senhor. Entregar ao Senhor, deixar que Ele conduza todas as coisas. Nós não devemos ficar questionando, tentando compreender a vontade de Deus. Nós somos limitados para compreender essa vontade. Então nós precisamos aprender a aceitar. E aí no versículo 10, Jesus diz para Pedro, né? Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: então, nem todos estão limpos. O comentarista Luiz, ele traz aqui um entendimento sobre esse versículo aqui, que eu acho muito interessante. Ele diz assim, ele comenta aqui o seguinte: Jesus estava ensinando a seus discípulos a importância de andar em santidade. A importância de andar em santidade. Por quê? Quando um pecador se converte ao Senhor, quando um pecador crê no Senhor, ele é banhado o corpo inteiro. Por quê? Porque ele é purificado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele é justificado na justiça de Cristo. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Então, quando ele se entrega ao Senhor Jesus, ele é banhado o corpo inteiro. Agora preste atenção.
À medida que nós vamos caminhando, é fácil dizer aleluia. Todavia, à medida que o cristão caminha neste mundo, é fácil contaminar-se. Quando isso acontece, não precisa banhar-se por inteiro novamente, mas apenas lavar aquela impureza. Irmãos, de fato, o maior ensino, a maior missão nessa cerimônia do lava-pés, como é o título aqui do texto que nós lemos, Jesus lava os pés do discípulo, e a resposta que Jesus dá a Pedro, porque Pedro já havia sido purificado no sangue de Cristo, Pedro já havia sido justificado na justiça de Cristo. Então, Pedro agora pede para lavar o corpo de Jesus e diz: não precisa. Quem já se purificou não precisa lavar senão os pés. Então, o que isso tem a ver com a santificação? Aí a gente vai olhar a ordem de saúde, ou seja, a ordem da salvação. Nós somos chamados pelo Senhor, nós somos justificados na justiça de Cristo, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e nós entramos então no processo de regeneração. O que significa isso? É que enquanto nós estamos caminhando aqui nesse mundo, como diz aqui o comentarista Luiz, é fácil a gente se contaminar. Por quê? Porque nós continuamos sendo pecadores. Quando Jesus nos justificou na cruz do Calvário, não significa que Ele tirou, arrancou de nós essa natureza pecaminosa que nós temos. Nós continuamos com ela. Mas, no entanto, nós estamos aí nesse processo de regeneração. O que é esse processo de regeneração? É a nossa luta contra o pecado. É a nossa luta contra o pecado. Nós precisamos lutar contra o pecado. Todo dia. Hebreus diz que a nossa luta contra o pecado ainda não resistimos até o fim. Então nós precisamos lutar contra o pecado. Já fomos sim justificados em Cristo Jesus, mas não podemos nos entregar ao pecado. Nós precisamos lutar contra ele. Irmãos, eu quero concluir esse texto. E eu vou ler essa conclusão aqui para não perder nenhum ponto, porque eu quero que a gente saia daqui hoje com esse entendimento. O amor de Deus por nós é incondicional. Ele é soberano. A nossa vida está nas suas mãos. E por isso devemos alegremente aceitar a vontade soberana de Deus sobre a nossa vida. O amor de Deus é incondicional. A nossa vida está nas mãos dele e nós devemos aceitar a vontade soberana dele sobre a nossa vida. Sabendo que devemos viver em santidade, na luta contra o pecado, santidade, como diz Hebreus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade, como diz o apóstolo Paulo, e examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do cálice, coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe, sempre come e bebe do mesmo coração. Então, queridos, que essa seja a nossa reflexão. Que a gente possa sair daqui com esse entendimento. Aqui está representando o amor incondicional de Deus por nós. Ele entregou sua vida na cruz do Calvário. Ele pagou o alto preço por nós. Esse Deus soberano continua sempre no controle de todas as coisas. E ainda que muitas vezes a gente não esteja entendendo, nada foge ao controle de Deus. É por isso que nós precisamos aprender a aceitar essa vontade soberana de Deus sobre a nossa vida. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, coloque diante do Senhor. Convido já os presbíteros presentes aí para nos ajudar aqui nessa experiência. Os diáconos, seu Vicente, Deus, como você, já tem um outro Vicente ali.
Faça esse momento de reflexão agora, enquanto você ora ao Senhor, colocando a sua vida diante do Senhor. Às vezes a gente fala desse amor incondicional de Deus. Mas eu gostaria que você começasse a pensar agora. Você tem sentido esse amor incondicional de Deus sobre a sua vida? Às vezes a gente fala que Deus é soberano, mas quando nós enfrentamos as nossas dificuldades da vida, a gente compreende essa soberania de Deus. A gente fala que está no centro da vontade de Deus, é o melhor para a nossa vida. Mas será que de fato a gente aceita essa vontade soberana de Deus sobre nós? Sem murmurar, sem reclamar, de fato compreendendo que a vontade de Deus é melhor para nós? Pense sobre isso. Senhor, nosso Deus, nós mais uma vez nos colocamos aqui diante do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos fala constantemente desse amor incondicional do Senhor por nós. Muito obrigado, Deus, porque aqui nas palavras do Senhor, o Senhor demonstrou aos seus discípulos ali, amando-os até o fim. E isso, Senhor, fala ao nosso coração nessa noite. Como discípulos do Senhor, o Senhor também nos ama. O Senhor escolheu nos amar. Não temos nada, ó Deus, que possa atrair esse amor do Senhor por nós. Mas o Senhor escolheu nos amar, independente das nossas fraquezas, das nossas limitações. E nós te louvamos por isso, Deus. Te louvamos porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Porque nada foge ao controle do Senhor e isso nos traz segurança. Porque sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Pedimos também que o Senhor nos ensine a ser gratos à vontade do Senhor sobre nós. Porque muitas vezes, ó Deus, nós reclamamos, nós murmuramos. Nós pedimos que o Senhor nos ensine, ó Deus, a gratidão, a sermos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Pai, e te louvamos também por esse momento da ceia, o qual representa aqui o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Pai, muito obrigado por esse momento aqui, do qual nós podemos participar, confraternizando uns com os outros, em comunhão com o teu povo, com a tua igreja, mas celebrando aqui o amor do Senhor, o perdão do Senhor e a nossa reconciliação. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse amor do Senhor por nós. Pai, colocamos diante do Senhor os elementos da ceia: pão, suco de uva. Pedimos que o Senhor esteja consagrando o uso comum para o uso espiritual, e que ao participarmos, ó Deus, desses elementos, o Senhor esteja nos revigorando espiritualmente, nos fortalecendo, enchendo o nosso coração da alegria do Senhor, e que possamos assim, ó Deus, estar andando de acordo com os princípios da tua palavra. Muito obrigado, Deus, por esse momento tão especial na vida do teu povo. Nós te louvamos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa mesa não é a mesa da Igreja Presbiteriana de Florestal, mas é a mesa do Senhor. Então, quem são aqueles que podem participar dessa mesa conosco? Todos aqueles que são membros de uma igreja genuinamente evangélica, estão em plena comunhão com a sua igreja, ou estão talvez, quem sabe, num processo de transição vindo aqui para a nossa igreja. E eu quero convidar você que vai participar da ceia, se colocar em pé, enquanto os nossos irmãos estarão ali louvando ao Senhor. Os presbíteros e diáconos estarão distribuindo os elementos da ceia. Você vai receber e aguardar, para que todos nós possamos cear juntos.
ceia, tomou o Senhor Jesus o pão, tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, esse é o meu corpo que é dado por vós. Participemos todos do primeiro elemento do corpo de Cristo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e deu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei. Esse cálice é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Participemos todos do sangue de Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez colocamos diante do Senhor as nossas vidas e agradecemos por tudo, Senhor Deus. De forma especial, essa oportunidade de estar na tua casa e participando desse momento ímpar nas nossas vidas, Senhor Deus, e compartilhar com os irmãos, e compartilhar com o Senhor o sacrifício do Senhor Jesus, expresso, Senhor Deus, através desses elementos, mas que foi realizado na cruz do Calvário, Senhor Deus. Agradecemos e te pedimos, Senhor Deus, a oportunidade de sempre estarmos diante do Senhor, da tua mesa, da tua casa, gozando, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. É no nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço, hoje e sempre. Amém. Poder sentar.